Aí eu vou até fazer um link um pouco com ferramenta, tá? Que a gente, que certamente você conhece, a gente trabalha muito com Tableau, e tem aqueles recursos de apresentação. Eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente citar um pouquinho, porque hoje a gente vê vários dashboards meio que construídos no formato de jornal, né? Até fazendo um paralelo, porque às vezes os dashboards eles nascem com uma barra de rolagem grande, porque ali dentro daquela única visualização o usuário tem a ansiedade de encontrar tudo, né? E quando, na realidade, o que a gente vem observando dentro das ferramentas, e não quer dizer que a ferramenta ela seja, mas ela está direcionando para um caminho. E esse caminho de contar história através de apresentação, que é uma coisa que a gente já faz já desde sempre, né? Assim, com PowerPoint ou há muito tempo, ela já está muito fundamentado tanto no nosso dia a dia, fora de Analytics, quanto para quem consome a informação, porque o nosso usuário de data, né, assim, de dados, ele não vai ter todos esses conceitos, mas ele pode construir histórias também, pode evoluir para algo que ele mesmo possa construir história com dados. O que você consegue falar um pouquinho sobre isso para a gente, desses formatos de apresentação, e se é algo que vai ser bem utilizado aí de hoje em diante? Não, concordo total. Assim, o que você me falou vem bem a calhar com um webinar que a Kexoft vai fazer, que inclusive eu vou participar, que é sobre isso, é sobre formas diferentes de apresentar dados, né? E aí, uma coisa que eu defendo muito que existe na Tableau é o modo história, que é um modo subutilizado, tá ali no Tableau e muita gente sabe que existe, mas fica olhando assim meio torto, para que serve isso, por que ele está aqui. Então, assim, falando um pouquinho só sobre ferramenta. Na Tableau, a gente tem 3 estruturas básicas para trabalhar com dados, analisar dados. Então, o nível mais elementar é o nível da planilha, né? Que é onde você constrói uma análise isoladamente. O dashboard é o local onde você vai elencando ali várias análises através de várias planilhas. E tem o modo história, que é, de certo modo, o patinho feio que está ali, todo mundo já teve a curiosidade de abrir o modo história, mas pouca gente foi a fundo para entender o que esse modo história tem de novo. E esse modo história, assim, eu defendo muito que as empresas passem a adotar por uma série de motivos. Como você bem pontuou, o dashboard ele é colocado num formato de scroll, geralmente, né? O modo história ele não é um competidor do dashboard. Por quê? O que é um dashboard? A gente falar assim num jeito mais simplório possível. Um dashboard é um relatório que vai ser acompanhado continuamente, ou seja, diariamente, mensalmente, semanalmente. Ele vai ser alimentado, tem a carga de dados sendo alimentada, e cada dia, cada vez que ele se atualiza, ele está mostrando ali uma história diferente, que você vai usar essa ferramenta para explorar os insights com um dado mais recente, certo? Só que perceba, o dashboard ele é uma ferramenta para explorar o dado, para você ir fazendo um drill down, ir fazendo os filtros e fazendo as descobertas. Mas o dashboard ele não foi construído para você contar. Vou dar um exemplo. Você tem um dashboard e explorando esse dashboard você descobriu que o seu problema, o problema do último trimestre, é a venda de um produto. E você percorreu um caminho até fazer essa descoberta. Você tentou alguma coisa que não deu em nada, você fez alguns testes que não deram em nada, mas em algum momento você fez um teste e descobriu algo relevante. Beleza. O dashboard ele serviu para você fazer essa descoberta. Porém, ele não foi desenhado para contar essa história que você descobriu hoje. Ele não foi desenhado. Ele foi desenhado para ser uma ferramenta de exploração que vai ser usada continuamente. Mas ele não foi desenhado para a tua descoberta de hoje, para aquilo que você quer destacar hoje. Ele não foi. Então, o que é o modo história? O modo história ele vai permitir que você construa, às vezes, uma análise parecida com o dashboard. Mas enquanto o dashboard está lá para ser usado diariamente e contar várias histórias diferentes, você vai personalizar a história que você vai contar. E qual é a diferença fundamental, assim, em termos de layout, do modo história para o dashboard tradicional? A gente, por exemplo, qual é a ferramenta mais usada para apresentar dados, para fazer apresentações no mundo? PowerPoint. É o PowerPoint.
E como é que é a estrutura do PowerPoint? É um slide do lado, um slide do lado, e ele vai andando assim. O modo história, ele é feito para caminhar dessa forma também. Então, por exemplo, enquanto você tem um dashboard que ele tem um scroll ali e você vai navegando para baixo normalmente numa tela, quer dizer, num espaço de tela, você vê 1, 2, 3, 4 análises. Isso vai descendo, tem mais. O modo história não, você pode fazer isso, mas o mais usual é você colocar ênfase numa análise por vez. E aí ele vai ocupar a tela inteira, igual costuma acontecer no PowerPoint. E assim, outro ponto o PowerPoint, ele é meio que um adversário, meio que um aliado da cultura data-driven. Por que ele é um adversário? Porque se você pega um dashboard, um relatório, dá um print screen e coloca no PowerPoint, isso aí para o desenvolvedor dá um negocinho no coração, porque você fica, nossa, eu fiz um negócio interativo, com filtros, com ações, com dica de ferramenta e tal, e a pessoa transforma aquilo no print, ela matou. Ela matou grande parte do que você fez. E tira a interatividade da coisa, tira a possibilidade de alguém falar assim, não, mas e aquilo? E você clicar e voltar. Não, o PowerPoint, ele vai ser aquilo que a pessoa preparou até 15 minutos antes da reunião começar e pronto, ele está congelado. Uma ferramenta de BI, não, ela está viva ali. Você clica, desclica, seleciona, deseleciona, filtra, desfiltra, mostra uma tooltip, uma dica de ferramenta. Então, nesse sentido, o PowerPoint é um adversário. Mas em que sentido ele é um aliado? Já que as pessoas estão nele, que pelo menos de alguma forma possam consumir de uma ferramenta de BI, nem que seja o print screen. A gente não gosta, mas assim, tem aquela história, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Como é que a gente junta essas duas coisas? Na minha opinião, o que junta essas duas coisas é o modo história. Ele vai juntar essa lógica do PowerPoint, que dá ênfase em uma coisa por vez, vai juntar esse modo de contar histórias encadeado, né, lado a lado, então, um slide, próximo slide, que é uma lógica que está bem estabelecida para as pessoas, e vai juntar todas as funcionalidades de uma ferramenta de BI. Então, ela vai permitir que você faça um filtro, que você faça uma ação, que você dê destaque a alguma coisa, que você... Enfim, que você interaja com aquilo, que não seja algo morto. Então, o modo história, ele junta os dois mundos e, como eu disse, ele vai permitir que você personalize a sua história. Então, por exemplo, naquela exploração de dados que você fez no dashboard, você fez várias tentativas que não deram em nada. Deixa eu olhar nessa dimensão aqui. Putz, não achei nada. Não é aqui, não é por aqui. O dashboard, ele tem que conter tudo isso, porque aquilo que hoje não deu em nada, na tua análise da semana que vem pode dar em alguma coisa. Isso é uma coisa que também que a autora do livro Storytelling com Dados fala, que é o seguinte, você não tem que compartilhar com os outros a sua exploração, você tem que compartilhar com os outros os seus achados. E o dashboard, inevitavelmente, ele vai ter muito mais do que você precisa para contar a sua história de hoje.